temos, assim, se me permite dar, vamos dizer, nacionalizar um pouco a análise, nós temos que ter bastante clareza nisso. Houve uma derrota eleitoral, incluindo no Nordeste. Uma derrota nacional da esquerda. A derrota maior que o PT sofreu foi na Bahia. Na Bahia. Não apenas provou-se desastrosa a escolha da aliança com Geraldo Júnior para disputar a capital. Geraldo Júnior, um homem de direita, em nome do Frente Amplismo, se apoiou Geraldo Júnior. Geraldo Júnior teve menos de 10% dos votos, ou 10% dos votos, ficou atrás até do candidato do PSOL, porque o eleitorado do PT não aceitou a aliança. E perdeu eleições na Bahia em cidades nas quais a vitória era considerada uma pule de 10. Perdeu a eleição em Ilhéus, perdeu a eleição em Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista pode ser que o tribunal invalide quem venceu e aí o PT ganhe. Mas, eleitoralmente, perdeu a eleição, até mesmo com candidaturas próprias. Um desastre o resultado do baiano. Aumentou o número de cidades na Bahia. É verdade. O PT aumentou o número de cidades que governam na Bahia. Mas são cidades pequenas. O PT e a esquerda estão perdendo para a direita as capitais e os grandes centros urbanos, que é onde se forma a opinião pública. Ou seja, o resultado da esquerda nas capitais e nas 103 cidades com mais de 200 mil eleitores, o resultado é muito ruim. E tem que se olhar para isso. Porque nós temos no país uma extrema-direita que possui maior intensidade, maior densidade político-ideológica do que a esquerda. A extrema-direita faz a luta político-ideológica diuturnamente, forma opinião pública conservadora. E a esquerda está apequenada na disputa político-ideológica. Não se vence eleições, sequer as municipais, apenas do ponto de vista administrativo, embora nas eleições municipais as questões administrativas sejam muito importantes. Não é à toa que todos aqueles prefeitos que estavam bem nas pesquisas de opinião, ou quase todos, se reelegeram, e os que estavam mal perderam. É claro que tem as questões administrativas, mas o ambiente do país mostra uma extrema-direita, e se quisermos ser mais amplos, uma direita muito mais engajada na disputa da opinião pública, com muito mais orgulho de ser de direita, do que a esquerda. A esquerda está rebaixada na disputa político-ideológica, e isso conta muito nos tempos atuais, que são tempos de extrema polarização no mundo e no Brasil. Então, a identidade da extrema-direita é muito clara, e quem concorda com os pontos de vista da extrema-direita rapidamente sabe com o que está se associando. A identidade de esquerda no Brasil está se dissolvendo, virou uma identidade democrática, a defesa da democracia. Mas a defesa da democracia não é um valor de esquerda, não é um valor exclusivo de esquerda, não é um valor que dá identidade de esquerda. Então, você teve, repito, uma política de alianças, na minha opinião, equivocada do PT. O PT não teve como centro tático das suas eleições avançar na construção da hegemonia de esquerda no país, mas derrotar o bolsonarismo virou centro tático. Então, valia qualquer aliança para derrotar o bolsonarismo. E com isso o PT teve poucos candidatos em capitais. O PT teve, claro, alianças com o PSOL, com o PCdoB são corretas, porque construir hegemonia de esquerda não é só construir hegemonia do PT. Mas foram feitas alianças que fizeram com que a esquerda desaparecesse perdendo, como é o caso de Salvador, né? Como é o caso de Salvador, e às vezes desaparecesse ganhando, como é o caso do Rio de Janeiro, em que venceu Eduardo Paes, mas o peso do PT, com exceção de uma vitória ou outra para vereador, a Tainá de Paula, importante, a menina do MST, Maíra, né? Maíra. Bacana, né? Perfeito, mas... Leonel de esquerda, perguntaram aqui se ele se elegeu, ele se reelegeu, tá, gente? Ele se elegeu? Sim.
Bom, perfeito, mas são vitórias pontuais. Ou seja, para um partido que governa o país, nos grandes centros, nas capitais, o PT não teve uma recuperação importante em relação a 2020. Ou seja, continuou tendo uma participação, um peso pequeno. Quando fecharem as cortinas, eu vou dizer, o PT vai estar governando 2 capitais. Essa é a tendência principal. A presidenta do seu partido, a presidenta Gleisi, presidenta do seu partido, disse que o PT é um partido em reconstrução. Você concorda com ela nessa afirmação? Eu concordo, acho que a análise está correta, mas eu questiono a política de reconstrução. A política de reconstrução é problemática. Essas eleições mostram que ela é problemática. Ou seja, como é que vai ser essa reconstrução? Essa reconstrução não teria que passar por um aprofundamento da identidade de esquerda? Não deveria passar por deixar claro ao eleitorado o que é ser de esquerda? O antagonismo entre ser de esquerda e ser de direita? Não deveria reapresentar uma esquerda antissistema, uma esquerda valente, transformadora, comprometida com as causas populares, propondo modelos de governo radicalmente diferentes daqueles propostos pela direita e pelos liberais? Não deveria, essa reconstrução não deveria ser baseada numa política de alianças de esquerda, pelo menos no primeiro turno das eleições? Essa política de esquerda não deveria estar compreendendo a importância da territorialização? Nós temos hoje, Daphne, uma esquerda desterritorializada. É uma esquerda superestrutural, ela não organiza o povo, ela não está nos bairros no dia a dia. Quem está nos bairros no dia a dia são as igrejas evangélicas, que constituem um dos bastiões da extrema-direita. Então, eu concordo com a análise da presidenta Gleisi Hoffmann, a quem eu muito respeito, mas eu questiono a orientação da reconstrução que se predominou nessas eleições municipais. Questiono. Veja só o que foi feito. E muitas vezes a contragosto da presidenta Gleisi Hoffmann. Vê Manaus. Pô, Manaus se pega o Marcelo Ramos, cuja origem está no PCdoB, mas que foi para a direita, que se articulava com o chamado Centrão. Fizeram o Marcelo Ramos, por razões eleitorais, foi filiado ao PT de Manaus, afetando a imagem do partido na cidade. E ele não teve 6, 7% dos votos. Quer dizer, é um fracasso ideológico e um fracasso eleitoral. A mesma coisa, puxa, pegaram ali o Fábio Novo em Teresina. O Fábio Novo tinha sido PSDB, não tinha nada a ver com o PT. Trouxeram o Fábio Novo para o PT, perdeu as eleições em Teresina para o candidato Ciro Nogueira, a ala bolsonarista do PP. Ou seja, essa lógica pela qual o PT disputa eleições sem reconstruir uma identidade de esquerda, eu acho que essa lógica não ajuda a reconstrução. Acho que o PT, se quiser ter efetivamente uma reconstrução nas cidades, o PT tem que voltar a ter uma identidade radical. Identidade radical não quer dizer uma identidade sectária, não quer dizer uma identidade isolacionista, quer dizer ter uma identidade clara sobre o que propõe. Deve voltar a existir, como existiu no passado, o modo petista de governar. As pessoas têm que ter muito claro o que propõe o PT para as cidades e para o país. O PT tem que voltar a ser um partido socialista, um partido transformador, um partido combativo, um partido de luta, um partido que ofereça uma alternativa antissistema de esquerda. Enquanto o PT não fizer isso, vai ser difícil essa reconstrução. Os resultados foram ruins. Vamos ser sinceros, os resultados foram muito ruins nesse primeiro turno. Vamos lá, lutar para tentar uma recuperação no segundo turno, mas não dá para tapar o sol com a peneira.
o bolsonarismo teve mais votos do que o PT. Os candidatos apoiados por Jair Bolsonaro tiveram mais votos que os candidatos apoiados pelo presidente Lula. Nos grandes centros urbanos e nas capitais, o bolsonarismo teve melhor desempenho do que o PT. Então, se a gente quer... É igual médico, né, Daphne? Se a gente quer resolver uma doença, o diagnóstico tem que ser preciso. E tem que ser radical. O diagnóstico não pode esconder o que se passou. Houve um desastre ferroviário. Uma derrota importante para um partido que está no governo federal. Não é um partido que está na oposição, é um partido que está no governo federal. Os aliados do PT no governo federal cresceram mais, os aliados de direita cresceram mais do que o PT. É sobre isso que eu queria até pegar, né? Se o PT não teve um bom... O PT, a esquerda, não teve um bom desempenho, quem é que sai ganhando? O Marcelo Auler me mandou aqui: PT, PSOL e PDT perderam cadeiras na Câmara do Rio, PSD e PL ganharam, né? Falando aqui do caso do Rio. Eu queria ler aqui, agradecer ao pessoal que está nos apoiando. Lobo, obrigada aqui pelo apoio. Hussein Brasil: quantos israelenses Israel matou no 7 de outubro de 2023? Lembrando aqui que ainda falta falar sobre esse tema. Marcelo Quintão: a continuar como estão indo as articulações por aqui, BH, o PT vai se consolidar como uma força secundária, mero coadjuvante. A gente não falou realmente de Minas Gerais. Erickson de Souza Leal: o PT não elege nenhum vereador em Volta Redonda, cidade operária é importante, há várias eleições. PT está falido no Rio, o que é forte é o lulismo. Rosângela da Silva: excelente avaliação de Porto Alegre. Breno, ela agradece. E a Glícia lembra aqui que a Tainá de Paula foi a terceira vereadora mais votada no Rio de Janeiro. Tainá, que na sexta-feira antes das eleições teve seu carro alvejado por tiros quando ela chegava em casa. Uma questão de violência muito forte, né? E o Lobo diz assim: nos bairros pobres onde tem milícia e tráfico de Israel, a esquerda não pode entrar, Breno. Como resolver isso? Está falando do... agora, enfim, não sei se ele está misturando aqui os temas, mas passo para você, Breno. Então, se puder ainda falar um pouco sobre Minas Gerais, que a gente não falou, e ainda sobre o tema também, 7 de outubro, né? Um ano aí daquela crise grave que se arrasta até hoje. Não foi ali que começou o problema, mas a gente sabe que foi agravado de forma muito aguda. Bom, Minas é uma expressão dos erros que o PT veio cometendo ao longo do tempo. Tá? Quando é que o PT perdeu o protagonismo em Minas? Quando passou a ser adotado em Minas o governo Fernando Pimentel uma política de alianças que eventualmente resolvia os problemas de governabilidade na Assembleia Legislativa, mas que soterrou o PT. O PT foi desmontado em função dessa política de alianças. Então, o PT, que teve durante várias gestões a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de várias cidades importantes do interior do estado, o PT foi destroçado em Minas, porque a concepção não é de hegemonia de esquerda. A concepção é de uma política de alianças que visa objetivos de curto prazo e que nem sempre dá certo. Aliás, nós temos visto essa política de alianças na disputa municipal dar redondamente enganado. Eu repito o exemplo de Salvador. Em Minas, o PT se desmoralizou. Não é a responsabilidade do Rogério Correia, que teve uma votação pequena ali em Belo Horizonte. Não é a responsabilidade de quem vestiu a camisa do PT e foi lá disputar agora em 2024. Tem um histórico. O PT foi desmontado em Minas por uma determinada orientação política que deixou sequelas. Deixou sequelas. O PT perdeu identidade, perdeu organicidade, perdeu vida junto ao povo, perdeu aquelas condições que fazem de um partido popular como o PT protagonista. Isso é uma política nacional, há uma política nacional equivocada.
Equivocada. É a minha modestíssima opinião. Os resultados não são bons. Eu vejo aqui nos comentários, não, o PT melhorou o desempenho em relação a 2020. É verdade, nós podemos ir para os fatores atenuantes. Eu vou repetir, o PT acho que subiu de 184 prefeituras em 5.500 e tantas, o PT subiu de 184 prefeituras para 251. Tá? Aí teve um crescimento do número... Mas são pequenas prefeituras, são prefeituras de cidades diminutas. Aqui em São Paulo, maior estado da federação, o PT tinha ganhado 2 prefeituras no primeiro turno de 2020. Agora ganhou 3. Poxa, as 3 que o PT ganhou aqui em São Paulo, pessoal, é assim, eu conheço bem São Paulo. 2 dessas 3, eu nem sequer lembrava do nome que existiam, que é Santa Lúcia, uma outra que chama... Bom, Matão, essa eu conhecia, a cidade importante no interior de São Paulo, importante. Uma pequena cidade com história no interior de São Paulo, e uma outra que acho que é Lucinópolis, ou algo assim. São 3 cidades mínimas. O PT em São Paulo perdeu em Araraquara, o PT perdeu em Franco da Rocha, cidade que governou por anos seguidos, da onde veio o presidente atual do PT estadual. O PT foi destroçado em São Paulo. O PT em Minas conseguiu um bom desempenho em Contagem e Juiz de Fora, elegendo 2 grandes prefeitas, né? A Marília em Contagem e Margarida Salomão em Juiz de Fora. Na Bahia, o PT cresceu em pequenas cidades, nas cidades grandes, perdeu a eleição. Então, o PT, um partido de esquerda, não pode ser um partido dos grotões. Por que não pode ser o partido dos grotões? Porque a gente não pode ficar contente quando crescem os grotões. Porque os grotões não formam opinião pública. Se a gente precisa de mobilização, precisa defender o governo Lula, precisa enfrentar a direita, se esses são os objetivos, o PT e a esquerda precisam crescer nos grandes centros urbanos e nas capitais. Esses são os espaços públicos nos quais se disputa opinião. Não são nas pequenas cidades. As pequenas cidades, você tem ali um crescimento relativo do número de prefeituras, mas não tem efeito na opinião pública, o efeito é muito baixo. Então, eu acho que o PT precisa repensar a sua estratégia. A sua estratégia não funciona para ter hegemonia no país. Pode funcionar para eleger presidente da República. Veja aí a contradição. Pode funcionar para eleger o presidente da República. Por causa do Lula. Porque o peso do Lula faz com que funcione. Então, você faz uma macro-aliança, tal da Frente Ampla, a Frente Ampla elege o presidente da República. Agora, como política para construir hegemonia no país, ela não funciona. Essas eleições são mais uma prova disso, de que não funciona. E isso eu acho que tem que ser debatido com toda clareza. Esse é o momento de debater? Eu estou até me excedendo, acho até que não. O momento para debater é depois do segundo turno, quando todos os números estiverem claros. Mas, você está me perguntando, eu estou respondendo. Muito bom. Breno, a gente já está aqui nos últimos minutinhos. O Hussein Brasil mandou um superchat. 7 de outubro foi uma operação armada legal, de acordo com a lei internacional da resistência à ocupação. A meta era capturar prisioneiros de guerra para trocar pelos 5.200 reféns palestinos sequestrados por Israel. Ele diz aqui também, traga a militância raiz para um seminário urgente. O Miguel Gilzio Neto diz, Breno sempre pessimista, o PT aumentou a quantidade de cidades e Gonê ainda nem agiu, né? Que, aliás, que também era um assunto que eu queria tratar, mas não vai dar tempo. A Miriam diz, Breno, esse fracasso não seria consequência do Congresso bolsonarista e a grana das emendas para as prefeituras de direita? Tem essa questão das emendas também, né? Que ajudam muito. E deixa eu ver se eu perdi algum aqui. Acho que não, acho que eu li Posso todo. responder essas duas? Dá tempo? Sim, dá. Olha, deixa eu dizer o seguinte, eu não sou pessimista. Ao contrário, não concordo com essa crítica. Agora, nós temos que ser realistas. Não adianta, um médico, quando vai atender um paciente, não adianta ele dizer para o paciente que ele está com um problema menor do que o que ele tem. Isso não muda a realidade. Eu não estou omitindo aqui ao nosso querido espectador que perguntou,
Eu não estou aqui omitindo que o PT cresceu no número de cidades. Eu estou afirmando que ele cresceu, isso é um fator atenuante, mas o PT cresceu em pequenas cidades. O PT ganhou pequenas cidades mais do que ganhou em 2020. Esse é um crescimento andando para o lado. Ou seja, é bom ter crescido, mesmo que seja em pequenas cidades, bom, é melhor do que não crescer. Mas isso significa dizer que o PT está avançando no sentido de ser um partido com implantação hegemônica no território nacional? Não, não significa, porque há uma política equivocada. Claro, há os problemas estruturais. Uma outra espectadora levantou um problema estrutural: o Congresso bolsonarista e o sistema das emendas impositivas. É verdade. Agora, é um tema que não é um tema importante, mas não é o tema dominante. Nós não podemos esquecer que parlamentares do PT também têm emendas, não é apenas o bolsonarismo. Não. Os parlamentares do PT também operam as emendas. Então, é um problema que eu não desconsidero esse tema. Agora, a questão é, nós vamos continuar achando natural que a extrema-direita faça disputa político-ideológica em alta intensidade e que a esquerda brasileira fique parecida com o liberalismo? Que a esquerda brasileira não tem identidade? Nós vamos continuar achando isso natural e achar que isso vai dar certo? O frente amplismo pode ser uma solução para eleger o Lula presidente, como foi em 2022. O frente amplismo permite ao PT ser hegemônico nacionalmente e criar uma nova correlação de forças para o futuro? Essa é a questão. Eu acho que a política do frente amplismo é um fracasso. Já era um fracasso de crítica. Agora é também, nos últimos anos, um fracasso de público. Ela não permite o PT crescer onde importa, que são, repito, as capitais e os grandes centros urbanos. Perfeito. Breno,